Olá, bem-vindos a mais um episódio do Plano Business. Hoje temos o prazer de receber aqui, nos nossos estúdios, o presidente da Unimed, Marcos Aragão, que se mostrou um grande gestor, abandonando a medicina de lado. Abandonou tudo ou só um pouquinho? Não, um pouquinho, mas a minha atividade principal é a gestão. Mas, primeiro de tudo, agradecer aqui o convite. Obrigado, Pompeu. Obrigado, Dandan. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer enorme estar aqui mais uma vez com esse cara amigo, que é o Pompeuzinho, recebendo aqui o Dr. Marcos Aragão, que, como o Pompeuzinho falou há pouco, deixou a medicina um pouco de lado, a anestesia, e agora está como gestor, né, da área de saúde. Dr. Marcos foi diretor-presidente da Cooperativa dos Anestesistas, né, e também foi diretor-presidente do Sicredi, né, e hoje é o atual presidente da Unimed Fortaleza, tem uma atuação muito bacana aí nessa área do cooperativismo, que é uma coisa, Pompeuzinho, que a gente precisa entender e explicar também para as pessoas como é que funciona, e ninguém melhor do que o nosso amigo aqui, né? Até porque faz toda a diferença na Unimed, né? Esses mais de 4.200 médicos cooperados, né, tem um tratamento diferenciado porque eles são sócios, não é isso? Mas conta pra gente um pouco dessa tua trajetória, né? Como é que começou a tua carreira de médico e como é que largou ou deixou um pouco de lado para se tornar esse grande gestor? Em que momento, né? Quando é que Largou virou a essa medicina chave? para... Bom, é história de paixão, sabe, Pompeu e Dandan? É história de paixão. Eu sou médico anestesista e intensivista. E depois de 10 anos da vida cotidiana como médico, me faltou um pouco a mais. Eu queria contribuir a mais com a sociedade. E aí surgiu na minha vida, na minha trajetória, a figura do cooperativismo. Porque o cooperativismo é exatamente isso. É uma filosofia de negócio, que ele está preocupado não só com o negócio, mas também com as pessoas, com a sociedade. Então foi essa paixão que me puxou e me arrebatou, e eu estou nessa trajetória, nesse caminho até hoje. Como o Dandan falou, eu comecei com a Cooperativa dos Médicos Anestesistas, fui diretor financeiro, diretor-presidente. Depois eu fui diretor financeiro da Unimed Fortaleza. Na época o presidente era o Dr. João Borges, eu fui diretor financeiro. Surgiu o caminho, a oportunidade de eu trabalhar no Sicredi. O Sicredi é uma cooperativa também. O Sicredi você foi em 2018, 2017? Eu entrei em 17, final de 17, fiquei até agora, o finalzinho de 21. Foi quando lhe indicaram para a presidência. Foi. Aí eu passei 4 anos no Sicredi, que é uma cooperativa de crédito, é um ramo diferente do cooperativismo, isso é importante depois a gente falar um pouco sobre isso. E no final da minha gestão no Sicredi, eu assumi a presidência da Unimed Fortaleza. Doutor Marcos, essa questão do cooperativismo, né, Pompeu, é um negócio muito sério aqui no Brasil, né? É uma atividade muito importante. Como você falou agora há pouco, é um modelo, uma estruturação de negócio distinta, pouco, né? Tem, né, como o Pompeuzinho falou, os médicos cooperados acabam sendo sócios e tal. Explica pra gente, até eu tenho muita dúvida, para entender melhor o que é esse modelo de cooperativismo, né? O que é, porque, assim, querendo ou não, você tem as Unimeds também, que a gente pode dar um zoom nela já já, mas tem também o Sicredi, que a sua atuação lá foi muito relevante, expansão de base de clientes, base de crédito, mas a tese do cooperativismo, como é que funciona? O que é isso? O cooperativismo, como você falou, é um modelo de negócio, tá certo? Tem empresas de sociedade anônima, empresas limitadas, tá certo? E o cooperativismo é tanto que eu não posso, é uma denominação errônea você chamar de empresa cooperativa, né? Apesar da gente, eu gosto muito de chamar de empresa cooperativa. Por quê? Porque eu digo assim, como empresa cooperativa, eu digo que eu estou no mercado, eu tenho que ter competência, eu tenho que trabalhar a concorrência. Mas, na verdade, a denominação correta é sociedade cooperativa. Por quê? Porque ali é uma sociedade de pessoas que estruturam um negócio, tá certo? Essas pessoas têm que ter um mesmo objetivo fim, certo? Estruturam um negócio para exercerem a sua atividade econômica e, consequentemente, ter um retorno. Essa é a filosofia, tá certo? O cooperativismo no Brasil é gigantesco. Infelizmente, na nossa região, ele tem que ser mais reverberado, mais divulgado. Mas, mesmo assim, os números do cooperativismo cearense são até relevantes. Digamos Daniel e Pompeu, que o cooperativismo hoje no Ceará já gira anualmente cifras em torno de 5 bilhões de reais na sociedade cearense. Claro, capitaneado muito a Unimed Fortaleza, que é a maior de todas as cooperativas. Mas é um modelo pujante
e que encontra ali no sul e sudeste do país, né, um celeiro maior dessa atividade. Então, é uma atividade que tem legislação própria, tributação própria, tá certo? Que estrutura um modelo de negócio totalmente específico para a gente conseguir exercer a nossa atividade econômica. Mas o mais importante, no cooperativismo você só não visa o lucro como as outras empresas, tá certo? Mas visa o coletivo, visa a nossa responsabilidade social. Porque, exemplificando, o cooperativismo tem vários princípios, são 7 princípios, né? E o bacana é que um deles, e nós temos, como cooperativa, temos que nos pautar em relação a esses princípios. Um deles, que é o 7º princípio, que eu acho mais importante, é a responsabilidade social, a responsabilidade com a comunidade que a gente está inserido. Então, uma vez cooperativa, Pompeu, você não pode fugir desse princípio maior, que é a responsabilidade. Então, esse conceito atual que a gente fala de ESG, que tanto está em moda hoje, as empresas começam a cada vez mais trabalhar esse conceito, na verdade, no cooperativismo existe desde a sua fundação. Hein? É a essência do modelo, né? Desde 1884. Olha aí. Tá certo? E quando a gente fala de diversidade, a primeira cooperativa do mundo, certo? Que foi uma cooperativa de consumo lá na Inglaterra, em Rochdale, tinha na sua diretoria, sua primeira diretoria, uma mulher. Né? Às vezes é impensável naquela época você ter uma mulher como board lá na primeira cooperativa. Marcos, eu fico imaginando como é que você que lidera a Unimed Fortaleza, no Ceará, se sente como parte dessa grande corporação que é líder global de corporativismo em saúde no mundo. Né? O que significa isso para ti? Esse dado é muito relevante. No mundo, é no planeta. Então, o sistema Unimed, o sistema aqui no Brasil Como cooperativa de saúde, eu não o sabia maior do disso. mundo. Que dado relevante, hein? É mesmo. O cooperativismo tem segmentos, né? Tem ramos que a gente chama. Tem o ramo crédito, né, que o Daniel conhece bem, certo? Tem o ramo de transporte, tem o ramo de consumo, de trabalho, enfim, tem vários ramos. E tem o ramo saúde, tá certo? O ramo saúde e o cooperativismo não é um fenômeno nacional brasileiro, é um fenômeno global. E dentro do cooperativismo de saúde e dentro dos sistemas de saúde, hoje, a Unimed, o sistema Unimed em todo o Brasil é o maior do Brasil, com mais de 18 milhões de clientes. Né? O sistema Unimed hoje, se você juntar todos os clientes de cada cooperativa, de cada Unimed, de cada singular, em cada estado e cidade, é o maior sistema de saúde do mundo, né? Com 18 milhões, 150 hospitais. Impressionante, Daniel, 150 Impressionante hospitais, isso. né? A gente tem aí, né? Então isso aí é uma base muito ampla. Em um setor totalmente estratégico, né? Aqui no nosso país, saúde, realmente Dandan, relevante demais. É impressionante esse modelo da Unimed em que dedicação, inovação e o compromisso com o cliente, a gente vê isso muito claramente, né? Mas eu queria saber, presidente, para a gente não ficar só em Unimed, eu queria saber como é que está o momento da saúde complementar no país, porque depois da pandemia mudou muita coisa, né? Sim. E isso impactou muito os planos de saúde. Sim, hoje a gente está vivendo um período que nós dizemos é o fenômeno pós-pandemia, né? As repercussões pós-pandemia. Porque da mesma forma que para as operadoras de plano de saúde foi desafiador a pandemia em si, que foi uma crise sanitária, o que veio depois também não foi menos desafiador, né? Que é o período pós-pandemia ou as consequências pós-pandemia, que estamos vivendo um período único para as operadoras. Por quê? Todas as consequências econômicas que veio a reboque da pós-pandemia está acontecendo agora, né? Então as operadoras hoje estão passando por uma dificuldade. Quando eu falo operadora, todos os segmentos, que seja cooperativas médicas, as medicinas de grupo, tá certo? E as autogestões. Todas elas passam dificuldades hoje por vários fatores, né? Quer seja a inflação médica, questões regulatórias, legislatórias, que tudo culminaram nesse período agora. E no ano passado, o setor sofreu muito, Daniel. A gente teve, o setor saúde, as operadoras tiveram um resultado operacional, o resultado da operação delas foi negativo em mais de 11 bilhões de reais, tá? Porque toda a consequência pós-pandemia foi muito forte, né? São
pessoas que tiveram sequelas da Covid, tá certo? A inflação médica, que cresceu muito nesse período, questão regulatória dos reajustes da ANS, que não vieram a contento. Enfim, é todo um cenário que nós hoje estamos vivendo. Eu diria que depois da regulação, a partir do ano 2000, eu acredito que esse é o ano mais, os 2 anos mais desafiadores do setor de saúde. Então, me permita aqui, você vê o que é competência e gestão. Diante do que você está me dizendo, que 2022 foi um ano de muita dificuldade, foi talvez um dos melhores anos da Unimed, né? Você teve resultados fantásticos e aí entregou ainda um hospital, né? A gente entregou muita Na coisa. verdade, complementando, entregou um presente, né? À cidade de Fortaleza, que é o Hospital Unimed Sul, né? Isso, a gente... Uma coisa linda. Eu costumo sempre dizer nas entrevistas, então com os colegas, que o que a Unimed Fortaleza entregou para a sociedade cearense é um presente. Por quê? Porque quem vier a construir um hospital em Fortaleza tem que se inspirar no nosso para fazer uma coisa melhor. Exatamente. Tá certo? Porque o equipamento que a gente entregou é um equipamento moderno e comparado aos melhores hospitais do Brasil. Tá certo? Foi um período de muitas entregas, né? Desde o início de gestão, a gente tem focado na entrega, em melhorias da nossa rede própria, a gente chama da verticalização, né? Trazer para dentro o atendimento, dentro de casa, o atendimento dos nossos clientes, mas principalmente, Pompeu, pelo seguinte, porque nós acreditamos naquilo que a gente faz. E nós acreditamos que dentro de casa, dentro da Unimed Fortaleza, a gente faz melhor. Tá? Por isso que a gente tem investido muito, cada vez mais, na nossa rede própria. E a cereja do bolo foi o Hospital Unimed Sul, que a gente inaugurou em outubro do ano passado. E a gente vai rampando, né? Porque o hospital é muito grande. Se você entregar aquele hospital ali todo de uma vez só, pela complexidade do hospital, você não entrega o serviço que o nosso cliente necessita. Então a gente começou com a pediatria, até questão de responsabilidade social. É aquilo que eu falo do cooperativismo. Nós temos responsabilidade com o povo cearense. Qual o problema hoje, Daniel, do atendimento médico no estado? É a pediatria. Certo? Não tem hospital pediátrico nessa cidade, tá certo? E poucos no estado. Por quê? Porque é um serviço que não dá retorno. Entendeu? Dá pouco retorno financeiro. Às vezes o empresário não quer investir. Mas nós, como operador, a gente tem essa obrigação de investir. Com essa responsabilidade de agregar a sociedade, A né? sociedade. Tem Por isso que a gente essa... entregou logo a pediatria. Então a gente começou com a emergência, os atendimentos pediátricos. Logo depois, já nesse ano, a gente entregou a maternidade. E aí, paulatinamente, a gente vai entregando os novos serviços. Então já estão indo para lá cirurgias de adulto, de várias especialidades, tá bom? E aí, me permita eu dizer todas as nossas entregas aí, que a gente fez do ano passado para cá, que a gente entregou também uma clínica de terapias especializadas voltadas para as crianças com transtorno de espectro autista, que é outro grande tema, né, de relevante. E é um gargalo na saúde pública absurdo, né? Absurdo. 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 Pra você ter uma ideia, Daniel, a gente recebe por mês 50 crianças novas na Unimed Fortaleza com esse diagnóstico de transtorno do espectro autista, porque como o próprio nome diz, é um transtorno do espectro autista, não um diagnóstico definitivo, né? Então, é uma gama de situações que levam a esse diagnóstico. Então, o número de crianças aumentou muito e a gente está contente aumentando nas nossas unidades próprias. E, recentemente, a gente inaugurou o nosso centro oncológico, né? Há um mês atrás, mais ou menos, e, sem dúvida, é um diferencial que a gente entregou para os nossos clientes. O nosso centro oncológico é referência. Referência. Ô, doutor Marcos, deixa eu... Tem uma ótica aqui, Pompeuzinho, nessa história do Hospital Unimed Sul, né? Eu acho que a experiência do cliente ela fica muito mais positiva com esse conceito da verticalização, né? Que a Unimed Fortaleza tem feito muito isso, né? Você verticaliza toda uma estratégia de atuação aqui no mercado. Faz sentido isso? Explica para a gente esse conceito de verticalização dentro, doutor Marcos, desses novos equipamentos que a Unimed Fortaleza tem entregue. Tá. A verticalização, Daniel, tem a ver com... Todo mundo faz isso, é uma prática... tendência do mercado. É uma tendência, perfeito, o termo é esse. Então, vamos lá. O que é que a gente tem que equilibrar, tá?
Quando a gente fala de verticalização, é que é trazer o atendimento do nosso cliente para dentro dos nossos serviços. Esse é o conceito de verticalização. A gente tem que fazer isso de maneira equilibrada. Porque existe, às vezes, esse conceito pejorativo que você verticalizar, você vai trazer para dentro de casa e vai prestar um serviço ruim. Não é isso que acontece, não é isso que a gente faz na Unimed Fortaleza. A gente entrega bem, o nosso serviço é melhor. Isso a gente não tem dúvida em relação a isso. Porque todo mundo hoje, né, o segmento, ele está preocupado com a verticalização. Porque traz previsibilidade, tá certo? Para nós isso é importantíssimo, principalmente no segmento que as margens são muito estreitas, Daniel, muito estreitas. Então vai garantir para a gente previsibilidade, perenidade e sustentabilidade. Mas a gente sabe também que o nosso cliente, ele quer ter a opção, tá certo? A opção de ter uma rede credenciada robusta. E é isso que a Unimed Fortaleza também propicia. Então a gente tem a maior rede credenciada. Hoje nós temos os 2 maiores hospitais da cidade, maiores e melhores, tá? E temos também a maior rede credenciada da cidade, tá certo? Para atender o nosso cliente de maneira satisfatória, para dizer, ó, você tem a opção, mas também a gente trazendo serviços de alto custo para dentro de casa com qualidade vai garantir a sustentabilidade da cooperativa. Então, esse é o grande conceito. Então, a gente vai equilibrar as duas pontas. Pompeu, deixa assim, eu acho que, essa tese do cooperativismo é uma tese muito legal, doutor Marcos. E antes de nós voltarmos para a tese do cooperativismo relacionada à questão de saúde, eu queria só voltar um pouquinho aqui para trás, porque eu acho que o trabalho que você tem, doutor Marcos, a sua história pessoal, no setor de cooperativismo é muito relevante. E eu acho que um exemplo muito grande disso, porque você vê logo o Marcaragão da Unimed, a Unimed, quando fala em cooperativismo, você lembra logo da Unimed, né? Mas, como você muito bem falou, doutor Marcos, você tem o cooperativismo em diversas áreas, na área financeira, por exemplo. E, como presidente do Sicredi, é uma área financeira, é uma área que eu gosto, é a área que eu atuo. Eu sei que você ampliou muito a base de cliente do Sicredi. Sim. O volume de operação de crédito lá no Sicredi foi muito grande. Uhum. Só para a gente voltar rapidinho, para que fique mais claro para as pessoas a tese do cooperativismo, na área financeira, fala um pouquinho da sua fase, das suas entregas lá no Sicredi, que eu sei que é uma coisa que te orgulha muito, o seu trabalho lá. É uma paixão que eu tenho aqui, tá? É, E Pompeu, foi um dos momentos da minha vida que eu me senti mais útil para a sociedade, tá certo? O cooperativismo financeiro, ele também é muito pujante. Dentre os segmentos do cooperativismo, talvez o financeiro é o mais pujante hoje no Brasil, com vários segmentos. Enquanto na saúde só tem um sistema Unimed, no financeiro tem vários sistemas. Como a gente pode esclarecer isso melhor? Mas o financeiro me encanta porque ele, além do ramo saúde, ter a responsabilidade com a saúde das pessoas, o financeiro tem a ver com crescimento, empreendedorismo, tá entendendo? Crescimento e alavancagem da economia. Tá? Então, quando a gente fala do crédito, aí eu gosto muito de falar de crédito, porque o cooperativismo financeiro, o Daniel entende bem disso, uma instituição financeira, ela trabalha com vários, seja com investimento, com a captação, tá certo? Mas o crédito, tá, é o que me chama mais atenção, porque ele está ajudando as o pessoas. impacto é muito grande. É muito grande. O impacto também. é muito grande. Tá entendendo? Sociedade que não tem crédito, tá certo? Não se desenvolve. Entendeu? Então, você ter a oportunidade de ter acesso, e aí a gente vai falar de outro ponto importantíssimo, que é acesso, né? Que seja acesso à saúde e acesso ao crédito. Porque você vê assim, no Brasil, tá certo? Não é todo mundo que tem acesso ao crédito. Para você garantir o crescimento da economia, é primordial você ter acesso ao crédito. E as cooperativas fazem isso de maneira brilhante. Nenhuma outra outro grande banco faz o que a cooperativa faz. Por quê? Porque a cooperativa, do jeito que o sistema Unimed, ele está lá na ponta. Ele não está só na capital. Ele está lá no rincão, ele está no interior, está no interior do estado. Então eu vou trazer um pouquinho para cá, para o nosso estado. Hoje, o sistema Sicredi, né, a Sicredi Ceará, que para minha felicidade, eu deixei a Sicredi Ceará, a gente conseguiu duplicar a Sicredi Ceará. Olha Em aí, número acho. de crédito, de ativos e de agências, e a gente só faltava a gente para nos tornarmos uma cooperativa
estadual a área ali do Cariri. E recentemente foi incorporada pela Unimed Ceará. Então, desculpa, a Sicredi Ceará. Hoje a Sicredi Ceará está em todo o estado. Estamos com 25 agências. Eu não sei os números atuais, tá certo, do Sicredi. Mas eu deixei, quando eu saí do Sicredi, a gente tinha uma carteira, Daniel, de 400 milhões de reais. Eu recebi com 160 milhões, a gente chegou a uma carteira de quase 400 milhões de reais. Hoje passou aí facilmente os 600 milhões de reais de carteira. Isso é muito relevante, por quê? Às vezes você tem até algumas instituições financeiras locais que têm uma carteira tão grande quanto essa, tá certo? Vou tirar os grandes bancos disso aí. Tem carteira de 400, 500 milhões de reais. Mas o mais bacana do Sicredi é que esses 400 e 500 milhões de reais são de vários tipos de modalidade de crédito. Então você tem um capital de giro para a empresa, tá certo? Daquele pequeno empreendedor, para aquele pequeno empresário que não tem acesso ao grande banco, Daniel. Então, no cooperativismo de crédito ele tem. Ele tem um crédito pessoal para a família. O tá perfil certo? da concessão desse crédito é diferente, né? Ele tem o consignado, tá certo? Ele tem operações compromissadas com empresas, às vezes não só performados, títulos não performados. Então, assim, o acesso que você tem ao crédito numa cooperativa é muito mais fácil Uma do que pergunta, uma doutor instituição. Marcos. Esse acesso a esse crédito é só para os médicos cooperados, é para os funcionários, ou está aberto também a quem não tem relação com a empresa? Aí foi o outro grande diferencial. A Sicredi Ceará, ela começou com médicos, tá certo? Que aí aos poucos foi ampliando a sua base de associados. Então foi enfermeiro, fisioterapeuta, outros profissionais de saúde. Na minha época, a gente tornou a cooperativa como livre admissão. Eu costumo dizer, toda pessoa de bem pode ser cooperada da Sicredi Ceará. Olha E aí, ter ó. acesso. Isso é uma grande Eu não novidade. sabia disso. Eu também não sabia disso, Que não. todas as pessoas. Você tem o recall que é da área de saúde. Exatamente. Você tem esse recall, né? Fala em Sicredi, você vincula a Unimed, vincula ao Tô cooperativismo na área de achando que a gente tem saúde. que divulgar mais isso lá na Sicredi, viu, doutor? Sim, sim. E é uma cooperativa irmã. Né? Unimed, a Sicredi nasceu dentro da Unimed. Né? Dentro do quarto andar, onde é o andar ali da diretoria, foi onde nasceu a primeira unidade na época, não era nem Sicredi, era Unicred ainda na época. Uma salinha ali do lado da sala do Conselho de Administração que nasceu. A cooperativa foi crescendo, criando novos ares e saiu para a rua e hoje está essa potência que tem hoje. Mas a responsabilidade do novo presidente é muito grande. Suceder o Marcos Aragão não é fácil, não. Na verdade, a gente conseguiu atingir 1 bilhão de ativos, né? Isso aí também é significativo, né? Como instituição financeira local, mais de 1 bilhão de ativos e uma carteira de crédito, como eu digo, mais de 500 milhões de reais. Muito bacana, né, Pompeu? Esse plano business, que é esse podcast aqui incrível, que o Pompeuzinho, eu e a Camila Coutinho, a gente recebe convidados com histórias inspiradoras. E olha que momento bacana, né? E que impulsiona o negócio. E que impulsiona o negócio. Olha Olha o que momento. cooperativismo, né? Tá na gênese. Porque a oportunidade da gente estar aqui entendendo, e todos que estão nos assistindo, esse modelo de cooperativismo, ele falou questão do cooperativismo na área de saúde, números enormes. Na área de crédito, na área financeira, números enormes. Então, é uma oportunidade muito grande para que todos nós entendamos melhor esse modelo tão relevante para a economia, de modo geral, que é do cooperativismo. Mas, Marcos, Espetáculo. Eu gosto de saber das coisas. Pode matar sua curiosidade aí. Olha as perguntas, Pompeu, olha as perguntas. Pode ficar à vontade aí, Pompeu. Que a gente Ele sabe, tá cheio de anotação que aqui, a gente doutor sabe Marco. que a Unimed tem como premissa cuidar com excelência das pessoas, isso todo mundo já sabe. Tudo certo. Que o Marcos leva a gestão técnica com resultados, isso Tudo a gente certo. também, todo mundo já sabe. A gente quer saber como é, porque num momento desafiador como esse, de controle de custos, como é que vocês estão conseguindo? É a verticalização, é a redução de alguma coisa, é a inovação e a tecnologia? O que está sendo feito para poder dar esse resultado tão bom? Tá. Como eu disse, uma empresa do segmento de saúde é uma empresa de risco. De jeito que uma empresa financeira, né, uma instituição financeira, uma operadora de plano de saúde, eu digo que são operações de risco. Tá? Quando eu digo operação de risco, Pompeu, a gente tem que ter o controle da gestão na mão, assim, não digo, não é nem mensal, nem semanal, é diário. É diário, tá certo? É o controle do custo, é a boa gestão, certo? É o apreço com atendimento do cliente.
tudo isso aí faz o sucesso da operação, conta com o sucesso da operação. Eu acho que a Unimed Fortaleza tem muito disso, né? De 2 gestões para cá, que foi do João, passou pelo Elias, e agora continuidade, a né? continuidade, tá certo? E o profissionalismo, tá? Então hoje a gente tem essa certeza de que a gente profissionalizou e adequou a cooperativa ao momento atual que as empresas precisam, né? De uma gestão que era mais amadora para ser uma gestão totalmente profissional e focada. O cooperativismo também tem um diferencial, quando bem utilizado. O que é? Pela lei, né, que rege a cooperativa, ela já nasce diferente, porque ela já nasce com os órgãos de governança todos já montados. Por exemplo, hoje eu tenho, a detrimento de muitas empresas, eu tenho um conselho fiscal, um conselho de administração, uma diretoria executiva, um conselho ético. Então, eu tenho todos os mecanismos de governança já na mão. A gente precisou na Unimed Fortaleza aperfeiçoar, profissionalizar esses conselhos, né, esses entes, esses órgãos estatutários e fazer com que eles se conversem melhor. Entendeu? Então, eu acho que o sucesso foi esse, que a gente conseguiu profissionalizar a gestão nas últimas gestões da Unimed Fortaleza. Acho que esse foi o grande segredo da Unimed Fortaleza nesse momento. Rapaz, quando você fala em Unimed Fortaleza, tem muita coisa pra gente falar, Pompeu. Poxa, eu tô aqui cheio de coisas. Não Manda sei aí. se o tempo vai dar. Não, manda aí, Pompeu, manda aí, porque é um case... Eu tô tentando diminuir. Não, é porque querendo Porque, ou não... Daniel, se eu for falar tudo que eu tenho que falar, eu tenho que me policiar aqui, eu vou freando. Porque é um Deixa um case... pouquinho pra soltar lá nas nossas revistas. É um Zé. case em tudo que é canto, em todas as áreas de atuação de uma grande empresa. Você quer saber um case da Unimed? Manda aí, Aliás, falando em causa própria, minha mãe tá usando esse serviço da Unimed e elogia demais. É o Home Care. Como que é? E esse Home Care talvez seja também um controle de custo, que evita do paciente ir pro hospital, não é isso? Pompeu é um hospital gigante, né? Que a gente tem dentro, nas residências dos nossos clientes. São 1.200 clientes que a gente tem em casa hoje. É um hospital gigante. Com todo o serviço, você é testemunha. Eu vejo lá, o profissional vai lá, vai fazer fisioterapia, tá um equipamento lá na Sim, casa. Tá tudo lá no tem hospital. oxigênio, tem O respirador. paciente evita de sair de casa, não lota Os hospitais. os hospitais, não tem nada de ruim aí. E assim, essa questão de entrega, né, de responsabilidade da Unimed, eu queria falar um pouco desse momento atual que a gente tem hoje. Que, claro, a Unimed Fortaleza é importante para os serviços, os atendimentos médicos de profissionais de saúde. Mas a gente pensa, quando a gente linka a Unimed Fortaleza com o cooperativismo e a responsabilidade que a gente tem com a sociedade, a gente tem capacidade de oferecer mais, sabe, Daniel e Pompeu? A Unimed Fortaleza, não necessariamente só através de você ter a concepção e conseguir um plano de saúde, porque às vezes a gente não consegue ter um plano de saúde da Unimed Fortaleza, né? Às vezes é um plano mais caro, apesar da gente estar com um portfólio completo e já comercializando produtos mais em conta, mas nem todo mundo tem a oportunidade de ter um produto da Unimed Fortaleza. E o que a gente pensa, já que a gente tem responsabilidade social e quer estar próximo das pessoas, a gente quer também dar acesso que as pessoas tenham a experiência com a Unimed Fortaleza. Se não for através do plano de saúde, com algum serviço que a gente possa oferecer. O Home Care é um dos serviços, né? A gente pode futuramente construir um produto que a pessoa tenha acesso a Home Care. Hoje um grande sucesso nosso, eu vou dar um exemplo, é a nossa clínica de vacinação, né? Que é um sucesso, tem, além da vacinação em loco, também tem um atendimento domiciliar da vacinação. Então são uma série de serviços que a gente pode oportunar e dar acesso à cooperativa, né? Ao nosso serviço de cooperativa. E tem uma série de produtos aí, mas vou deixar tu pautar isso não. Eu quero saber da corretora de seguro. Esse seguro só vende seguro saúde? Não, Não. Seguro de automóvel, qualquer um? Não, exatamente. Poxa. A gente tem uma corretora que a gente comercializa, é o nosso braço financeiro, que é o braço financeiro da Unimed Fortaleza, que a gente comercializa produtos de seguro, seguro de vida, seguros alimentares, tá certo? E também administramos planos de... Na verdade, nós não administramos, né? Nós vendemos planos de previdência, tá, também. E todos esses recursos, né, no nosso braço financeiro, vem para dentro da nossa operação. Então, a gente tem vacina, tem o nosso braço financeiro,
tem o nosso serviço de Unimed Urgente, que é o nosso transporte aéreo e terrestre, e tem uma série de serviços aí, serviços particulares, que a gente oferece não só através da venda de um plano de saúde, e que as pessoas podem ter acesso a isso aí. E essa é a nossa grande função hoje, é mudar a visão das pessoas, não ver só a Unimed como um plano de saúde, mas ver a Unimed como um ecossistema de serviços em saúde, que ela pode oferecer de maneira com qualidade. Eu sempre digo isso, sabe, Pompeu? Assim, a experiência que o nosso cliente tem com a Unimed Fortaleza é uma experiência completa e diferenciada. Doutor Marcos, eu tenho agora que você falou no termo ecossistema, eu queria fazer uma pergunta conceitual. Eu tenho dúvida também, acho que muitas pessoas têm. Quando você fala em Unimed, você tem as Unimedes nas cidades. Aí você tem a Unimed Brasil. Certo. Aí você tem a Seguros Unimed. Certo. Né? Explica pra gente um pouco, conceitualmente, que eu tenho também outras perguntas que eu queria fazer da Unimed Fortaleza. A gente vai ter que marcar outro momento. Com toda certeza. Mas tem a ver questão que as pessoas têm que entender o que é cooperativa. Eu acho que a tese do cooperativismo faz muito sentido e é muito importante, né? E agora descendo um pouquinho para o cooperativismo na área de saúde, cuja Unimed, o Pompeuzinho falou, eu não sabia, é um case mundial, né? Em tamanho, em pujança. Unimed nos estados, nas cidades, Seguros Unimed, Unimed Brasil, como é esse negócio aí? As Unimedes, e aí, vou voltar um pouquinho atrás. O cooperativismo, tá certo? Ele é estruturado, né? Ele é organizado através de um sistema, tá? Que ganha em escala. Então, como é que funciona? É uma pirâmide. Eu tenho unidades singulares, aí eu digo, não é só Unimed, né? O Sicredi também funciona assim, as grandes cooperativas, né, do agronegócio também funcionam dessa forma. Então eu tenho unidades, e essas unidades se juntam, né, se reúnem em federações, e essas federações formam uma confederação. Aí o Pompeu pode dizer, mas para que fazer isso? Para eu ganhar escala. Eu vou dar um exemplo lá do Sicredi, tá certo? A Confederação Sicredi, lá em cima, ela dispõe para todas as cooperativas menores sistemas de tecnologia, sistemas de back-office como contabilidade, setor de pessoas. Então, todas as menores, aquela cooperativa, o Unimed Fortaleza é grande, tá certo? Não necessariamente precisaria. Mas cooperativas menores utilizam desses serviços que essa confederação maior dispõe para as outras menores. E aí eu ganho em escala, tá certo? E é assim que funciona. E a Unimed Fortaleza dessa jeito que forma. A Unimed Fortaleza é uma singular que tem a área de atuação em Fortaleza e região metropolitana. A Unimed João Pessoa da mesma forma, a Unimed Natal da mesma forma, só que nós todos nos juntamos, né, e formamos uma federação, que lá nessa federação a gente tem serviços compartilhados, nós trocamos experiências e boas práticas, tá certo? Isso aí traz a pujança do sistema. Não é à toa que a Unimed Fortaleza tem 45 anos e tem toda essa robustez que vocês falam hoje. Quantas empresas vocês colocam na mão que tem 45 anos, Daniel? Né? Trazendo coisa nova e oferecendo cada vez mais. E presenteando. Eu sei que nesses 45 anos vocês criaram um presente aí para os seus associados, aí para os seus clientes, né? Sem Academia dúvida. Foguete aí tá fazendo o maior sucesso. Muito legal a Academia Foguete, hein? A ideia da Academia Foguete foi é outro ponto que a gente tem que explorar, né? A gente fala hoje muito na medicina curativa. Você vai para o hospital, se trata daquela doença, daquela enfermidade, gera muito, tem um gasto enorme de recursos quando você faz a medicina curativa. A gente tem que começar a trabalhar com a medicina preventiva, né? Com a promoção de saúde e prevenção de doenças. E a Academia Foguete é esse, a gente dá de graça, né, a nossa plataforma de exercícios online para nossos clientes. Então isso aí é fundamental, entendeu? Repetindo, promoção de saúde, prevenção de doença, é mais barato, traz menos sofrimento e mais satisfação para o nosso cliente. Tem uma pergunta aqui, Peu, que eu queria muito fazer, doutor Marquinhos, meu amigo velho querido. A Unimed a Unimed Fortaleza hoje tem quantos colaboradores? 4.000 colaboradores. Eu ia chutar 4.000, exatamente. 4.000. E a forma que a Unimed Fortaleza trata as pessoas, o time, é
é muito legal, é um case nacional, É. reconhecido aí ano após ano pelo GPTW, né, que é o Great Place to Work, que é um órgão internacional que atesta às boas empresas o modo que boas empresas tratam os seus funcionários, seus colaboradores. Como é que a Unimed Fortaleza trata os seus 4.000 colaboradores? O que é que tem tão especial lá que o Great Place to Work todo ano atesta como a melhor? Somos GPTW, É um orgulho, né? não? É um orgulho, é um dos nossos grandes orgulhos, né? Somos GPTW, né? E no último ano nós fomos primeiro lugar aqui no estado, na categoria grandes empresas, né? Ficamos em primeiro lugar. Espetáculo, hein, Pompeu? E Top, né? É um Nada é case... por acaso. Tratou bem o colaborador, É ele isso, devolve, é né? isso é aí. exatamente é isso. isso. Eu É acho isso que aí. como você disse tudo, Pompeu, a concepção é essa. É isso aí. É você tratar bem o cliente interno, que o nosso cliente externo, consequentemente, será bem tratado. Isso aí vai gerar bons resultados para a empresa, para a cooperativa. Essa é a ideia. E essa é a nossa finalidade, é tratar bem os nossos colaboradores, que eles tenham vez, tenham participação, que tenham voz dentro da concepção e da estratégia da cooperativa, né? Tenha remuneração justa, bom plano de benefício e que se sintam engajados nessa nossa grande trajetória. Eu acho que é isso que é a grande diferença que a gente tem para o nosso colaborador, trazer eles para perto das pessoas, da diretoria, da gestão. Hoje todo o board, toda a diretoria da Unimed Fortaleza, ela é muito próxima dos nossos colaboradores. A gente dá espaço, a gente faz questão, Daniel, de estar passando a estratégia, construindo a estratégia, porque a gente tem esse entendimento que se o colaborador está entendendo a estratégia, a execução vai ser mais fácil, está entendendo? E bem sucedida. Eu acho que isso aí é a ideia do conceito. Pompeu, bom demais esse plano business de hoje, hein? Rapaz, hoje vai ter que ter outro, porque esse aqui não vai dar, não. Eu já vou aproveitar aqui que tá faltando pouco tempo. Eu tenho que fazer duas perguntas, que eu não nem posso sei sair quanto daqui. tempo, eu falo demais, eu não sei nem quanto Eu não tempo tem aí, posso não. sair daqui sem essas duas Essa é minha perguntas. Manda, visão aí, Pompeu, manda uma. A primeira é essa nossa audiência que está assistindo, né? A gente fala muito do plano, mas quem não tem plano ainda? Eu quero comprar um plano. Às vezes a pessoa não sabe para onde vai, para onde se dirige, se é no site, se vai direto na Unimed, se tem um corretor que ele procura em algum lugar para atender, se tem alguém nas empresas atender. Eu queria saber como é que acontece isso. E eu vou logo, depois, dando pegar a vez, eu perco a minha vez, eu vou logo fazer a última de Manda hoje. logo duas aí, Pompeu. E depois eu queria que você me dissesse qual o futuro da saúde no Brasil. Boa. Tá, vamos lá. Primeiro os nossos canais de venda, que são vários, tá certo? Nossos canais de venda, tanto tem nas nossas lojas próprias, tá certo? Lojas parceiras, tem os nossos vendedores próprios, tá? Dentro das empresas, também você, uma vez que aquela empresa contrata a Unimed Fortaleza, a gente diz que é pescar dentro do aquário, né? Aquele novo colaborador da empresa já pode adquirir um plano da Unimed Fortaleza, tá certo? Pessoa física, isso é importante dizer. Várias operadoras hoje não vendem mais pessoa física. Não sei se vocês sabem disso. Não vendem. A Unimed Fortaleza, ou quando vende, bota um preço lá em cima, daí ninguém se interessa, né? A Unimed Fortaleza hoje são uma das poucas operadoras que você quiser. Eu, pessoa física, tenho um plano, eu posso ter através de uma venda da nossa loja parceira, loja própria ou do nosso corretor. E temos também o nosso atendimento digital, ou nossa venda online digital, que também, enfim, tem todos os canais que você quiser. Por falta de oferta que você não vai deixar de ter Unimed Fortaleza. Olha aí, fica a dica, hein? Se você ainda não tem um plano, faça Unimed Fortaleza. Não faça Unimed Fortaleza, tá certo? E o mais bacana, a gente se preocupou de ter um portfólio completo, principalmente nas nossas empresas. Porque como é que funciona o mercado? Às vezes você tem uma parte da empresa que tem uma operadora, outra parte que tem outra operadora, né? Então, a nossa preocupação é construir um portfólio para atender todos os segmentos da empresa, né? Da diretoria, da média gestão, da baixa gestão, enfim. A gente tem que oferecer, dentro do nosso serviço, tudo isso aí. E vou entrando já do futuro da saúde suplementar. Boa. Momento desafiador, né? Desafiador. Eu acho que a gente está num momento que ninguém tá todo mundo nessa guerra, todo mundo puxando a corda para ver que lado vai forçar mais. Eu diria que ninguém está satisfeito completamente com o setor, tá entendendo? Por erros de regulação, tá se criando um estigma com a saúde suplementar que é o patinho feio,
né? O setor de saúde suplementar hoje. E a gente tem que desmistificar isso. Hoje a saúde suplementar é importantíssima, tá certo, Pompeu? Para o serviço de saúde no Brasil. Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde, Daniel, não é suficiente, ele não tem capacidade para oferecer atendimento de saúde para o povo brasileiro. Se não for a saúde suplementar, tá certo? Ajudando os 50 milhões, vou arredondar os números, o Brasil tem em torno de 220 milhões e a população, 50 milhões está dentro da saúde suplementar. Hoje, se eu pegar esses 50 milhões e jogar dentro do SUS, o SUS não tem capacidade de absorver essa demanda, tá certo? Então a gente tem que ter esse olhar diferenciado nesse momento desafiador para o futuro do segmento. A gente tem que criar uma viabilidade do setor para que esses 50 milhões continue bem assistido na saúde suplementar, certo? Oferecendo, hoje, a saúde suplementar investe mais do que o Sistema Único de Saúde, em construções de hospitais, clínicas, laboratórios, enfim. Então, tudo isso aí a gente tem que racionalizar e virar a página e dizer, saúde suplementar, vocês são importantíssimos para esta simbiose com o SUS e a sustentabilidade do setor. Então, se a gente não tiver um olhar diferenciado, o legislativo, o judiciário, tá certo? E a regulação, se não tivesse olhar diferenciado, a gente tem um futuro sombrio aí para o segmento, tá certo? Então, esse é o momento da virada de página, que a gente tem que nos mantermos sustentáveis para continuar atendendo de maneira exemplar como a gente faz hoje. E fazendo um zoom na mesma pergunta do Pompeuzinho, qual é o futuro, como é que você enxerga a Unimed Fortaleza no final do seu mandato, para onde é que a Unimed Fortaleza está indo, como é que você enxerga, como você quer, doutor Marcos, que essa gestão composta por gente amiga e campeã seja lembrada daqui a alguns anos? Sem dúvida. Como é que a gente vê o momento? É o momento de virada e de a modernização da Unimed Fortaleza. Né? Eu não posso continuar fazendo... A Unimed Fortaleza esse ano celebra seus 45 anos. Né? É uma data maravilhosa. Né? São 45 anos de vida e história, é um marco. Tá? Mas a gente não pode continuar fazendo, Dandan, a mesma coisa que a gente fez há 45 anos. O que deu certo até hoje não é o que vai dar daqui para frente, que é né? vendendo plano de saúde. Só. A operação de venda de plano de saúde, como eu falei, né? As margens são mínimas. Estou falando da Unimed Fortaleza, estou falando em todo o setor. 1, 2, 3% de margem, tá certo? Essa operação está se mostrando cada vez mais difícil e ineficiente. A Unimed Fortaleza, ela tem que criar esse ecossistema de saúde, porque primeiro vai garantir sustentabilidade para a cooperativa, campo de trabalho para o médico cooperado, isso é importantíssimo, porque a cooperativa ele tem que dar remuneração justa para o seu sócio e campo de trabalho para o seu sócio, tá certo? Então a gente criando esse ecossistema, pivotando o nosso modelo de negócio, a gente vai criar uma série de serviços em saúde que vai garantir, primeiro, campo de trabalho e remuneração justa para o nosso médico cooperado. Então é isso que a gente tem que criar. Um grande ecossistema de negócio, e aí eu volto a repetir aquela palavra, acesso. A gente tem que dar acesso ao nosso cliente, não só aquele do plano de saúde. Né? Aquele que quer experimentar a marca Unimed Fortaleza em qualquer tipo de serviço, aí ele tem que ter esse acesso a algum outro tipo de serviço ou negócio em saúde. Tá certo? Eu acho que esse momento que a gente tem que entregar daqui a 3 anos é um ecossistema de negócio para a população cearense se orgulhar de dizer eu tenho uma experiência com a Unimed Fortaleza. Marcos, nós estamos chegando ao final do programa e a gente sempre tem, afinal, o programa é feito de pessoas que inspiram outras pessoas e impulsionam negócios. Então, a gente quer saber agora de você quem ou o que te inspira, o que te impulsiona aí cada vez mais à frente. O que me impulsiona e inspira é dar esse retorno para a sociedade. Eu sou uma pessoa meio inquieta, sabe, Daniel e Pompeu? Eu sempre estou procurando trazer uma coisa nova e que faça sentido à minha vida. Certo? Uma missão que faça sentido. Da mesma forma que foi no crédito, que eu me orgulhei demais em ter crescido a nossa carteira de crédito lá no Sicredi, porque eu estava sabendo que ali eu estava construindo a sociedade melhor. Tá certo? E da mesma forma na Unimed Fortaleza,
Eu sei que eu trabalhando de maneira correta e tendo sucesso nos meus empreendimentos, eu vou estar trazendo uma saúde melhor para o povo cearense. Então é isso, é entregar. A minha função na vida aqui, na minha vida, é oferecer entrega. Entrega em serviço, ajudar as pessoas e fazer com que as pessoas cresçam ao meu redor. Então, eu só sou um veículo, né, de estar perto das pessoas, trazendo o que é bom e ajudando as outras pessoas a crescerem. Esse é o dom do médico, Dandão. O médico que faz o bem, né? Eu só acho que eu deixei um pouco a medicina do que eu faço no dia a dia na medicina para fazer isso através. Mas é o coração de médico que pulsa aí dentro que faz essa diferença, né? Com a sua capacidade. Mas, eu queria agradecer a sua presença, a nossa audiência e chamar você, Dandão, para encerrar esse programa. Pois é, eu tô meio impactado com essa última resposta dele, porque é um líder, né? É um líder. Presidente de uma das maiores empresas aqui do estado, em número de funcionários, em faturamento, em entorno, né? E é um líder servil, né? Você vê que a resposta dele foi tudo preocupado com propósito, né? Propósito de... Enfim, gente, um programa super especial, passa muito rápido, né? Sempre uma honra, né? Tá aqui com esse cara que eu adoro, o Pompeuzinho, aqui hoje com o Dr. Marcos Aragão. Eu convido todo mundo a se inscrever, por favor, no canal do YouTube da Unimed Fortaleza, tá? Tem muita coisa legal lá, tá certo? E se inscreve no nosso plano business, né? Para acompanhar o nosso plano business, que também está no Spotify e no Amazon Prime e demais plataformas de streaming aí, tá? Então, assim, tem muita coisa bacana, muito conteúdo bacana. E até a próxima vez com o Pompeuzinho, com a Camila Coutinho, que está aqui com a gente nessa empreitada. Agradecendo mais uma vez a presença desse cara incrível, amigo, Marcos Aragão. Vamos deixar agendado o próximo, né? Vamos deixar agendado, porque tem... A agenda do homem não é fácil, não. O Pompeuzinho não fez metade da... Né? Tem muita coisa pra gente saber, né, Pompeu? Mas deixa pro próximo. Eu que agradeço, pessoal. Muito Um abraço obrigado aí. Um abraço e até a próxima.